com bastante alegria, dê o seu melhor a Ele nesta manhã. Vamos louvar juntos. Cante comigo. Cantai louvores ao Senhor e render graças ao seu nome. Ele mudou os nossos e nos deu uma nova vida. Cante! Cantai louvores ao Senhor E render graças ao seu nome. Ele mudou os nossos corações e nos deu uma nova vida. Com todo meu ser, quero adorar, celebrando a ti por teu amor, pois o meu prazer é te louvar, estar em tua casa, meu Senhor. Vai cima. Cante comigo. Cantai louvores ao Senhor e render graças ao seu nome. Somente a Ele. Ele mudou os nossos corações. Cantai, cantai, cantai louvores ao Senhor e render graças ao seu nome. Jesus, Ele mudou os nossos corações e nos deu uma nova vida. Declare com todo o meu ser, quero adorar, celebrando a ti por teu amor, prazer é te louvar, estar em tua casa, meu Senhor. Mudando com todo o meu ser, quero adorar, celebrando a ti por teu amor, pois o meu prazer é te louvar, estar em tua casa, meu Senhor. Isso, te adorarei. Declare bem forte a Ele, e em teus braços quero estar. Te adorarei com a minha vida. E em teus braços quero estar. Com todo o meu ser, quero adorar, celebrando a ti por teu amor, prazer é te louvar, estar em tua casa, meu Senhor. Com todo o meu ser, quero adorar, celebrando a ti por teu amor, pois o meu prazer é te louvar. com bastante alegria, dê o seu melhor a Ele nesta manhã. Vamos louvar juntos. Cante comigo. Cantai louvores ao Senhor e render graças ao seu nome. Ele mudou os nossos e nos deu uma nova vida. Cante! Cantai louvores ao Senhor E render graças ao seu nome. Ele mudou os nossos corações e nos deu uma nova vida. Com todo
cima. Cante comigo. Cantai louvores ao Senhor e render graças ao seu nome. Somente a Ele. Ele moldou os nossos corações. Cantai, cantai, cantai louvores ao Senhor e render graças ao seu nome. Jesus, Ele mudou os nossos corações e nos deu uma nova vida. Declare com todo o meu ser, quero adorar, celebrando a Ti por teu amor. É Te louvar, estar em Tua graça, meu Senhor. Mudando com todo o meu ser, celebrando a Ti por teu amor, pois o meu prazer estar em Tua casa, meu Senhor. Isso, Te adorarei. Declare bem forte a Ele, e em Teus braços quero estar. Te adorarei, Te adorarei com a minha vida. E em Teus braços quero estar. Com todo o meu ser, celebrando a Ti por teu amor. É Te louvar, estar em Tua casa, meu Senhor. Com todo o meu ser, celebrando a Ti por teu amor, pois o meu prazer com bastante alegria, dê o seu melhor a Ele nesta manhã. Vamos louvar juntos. Cante comigo. Cantai louvores ao Senhor e render graças ao seu nome. Ele mudou os nossos e nos deu uma nova vida. Cante! cantar louvores ao Senhor E render graças ao seu nome. Ele mudou os nossos corações e nos deu uma nova vida. Com todo o meu ser, quero adorar, celebrando a Ti por teu amor, pois o meu prazer te louvar, estar em Tua casa, meu Senhor. Vai cima. Cante comigo. Cantai louvores ao Senhor e render graças ao seu nome. Somente a Ele. Ele moldou os nossos corações. Cantai, cantai, cantai louvores ao Senhor e render graças ao seu nome. Jesus, Ele mudou os nossos corações e nos deu uma nova vida. Declare com todo o meu ser, quero adorar, celebrando a Ti por teu amor. É Te louvar, estar em Tua casa, meu
braços quero estar, te adorarei com a minha vida. E em teus braços quero estar, com todo o meu ser, celebrando a ti o teu amor. Bom dia, irmãos. Bom dia. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos ficar em pé. Vamos orar ao Senhor. Você que está em casa, muito bom dia. Seja também bem-vindo ao nosso culto online. Estamos aqui nesta manhã para adorar, celebrar o nome do Senhor, amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, porque nesta manhã nós nos levantamos, nós acordamos para viver um dia que agrade ao Senhor, para viver um dia de adoração ao Senhor, para celebrar o Teu santo nome. Porque, Pai, nós vivemos, nós nascemos para a glória do Teu nome, Senhor. Por isso, nesta manhã estamos aqui para agradecer por todos os benefícios, as bênçãos que o Senhor tem nos dado, mas não só isso, mas porque o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o nosso Deus, que cuida de nós todos os dias da nossa vida. Pai, em nome de Jesus, queremos nesta manhã render graças ao Senhor, celebrar o Teu santo nome, te agradecer e te adorar pelas maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Te agradecemos por tudo que o Teu Espírito Santo ministre aos nossos corações nesta manhã e nos eleve ao Senhor em adoração, porque Tu és digno de honra, glória, louvor e adoração, Pai. Nos dá uma manhã na Tua presença, em nome de Jesus, amém. Aplauda ao Senhor Jesus, vamos adorá-lo, amém? Amém, graças a Deus. Bom dia. Vamos adorar o Senhor nessa manhã, amém? Jesus pagou o preço para abrir o véu e a gente entrar na presença e adorar o Senhor diante da presença dEle. Aproveita então nessa manhã, vamos render ao Senhor a nossa adoração. Jesus, em Tua presença, amamos Sua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer Teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Sua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar
A luz que outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. E é um grande privilégio estarmos aqui para adorar o Senhor, amém? És a vida, és o amor que traz luz sobre as trevas, esperança que restaura todo coração ferido. Grande é o Senhor, és a vida, és o amor que traz luz sobre as trevas, esperança que restaura todo coração ferido. Grande é o Senhor, com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor, com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor somente a ti. És a vida, és o amor que traz luz sobre as trevas, esperança que restaura todo coração ferido. Grande é o Senhor, com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor, com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor a ti, com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor, com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor somente a ti. Cante comigo. Toda a terra entoará, meu ser, meus ossos cantarão. Grande é o Senhor. Cante. Toda a terra entoará, meu ser, meus ossos cantarão.
Derramamos louvor com teu fôlego. Derramamos louvor a ti com teu fôlego dentro em nós. Derramamos louvor com teu fôlego dentro em nós. Derramamos louvor somente a ti. Amém. Deus habita no meio dos louvores, amém? Com certeza nós temos, Ele está presente aqui, amém? Enquanto nós louvamos, o Senhor nos cura, nos liberta, nos restaura, renova as nossas forças, amém? Eu creio que o Espírito Santo está em ação nessa manhã. Vamos continuar adorando ao Senhor.
Senhor, nós chamamos Jesus. Eu quero estar contigo, amado da minha alma, tua noiva clama, vem. Eu quero estar contigo, amado da minha alma, tua noiva clama, vem. Eu quero estar contigo, amado da minha alma, tua noiva clama, vem. Eu quero estar contigo, amado da minha alma, tua noiva clama, vem. Se esse é o seu desejo, clama essa manhã. Eu quero estar contigo, amado da minha alma, tua noiva clama, vem. Eu quero estar contigo, amado da minha alma, tua noiva clama, vem. Eu quero estar contigo, amado da minha alma, tua noiva clama, vem. Eu quero estar contigo, amado da minha alma, tua noiva clama, vem. Aleluia. Glória a Deus. Ainda de pé, abra sua Bíblia. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 2. Nós vamos ler capítulo 2 a partir do versículo 14 até o capítulo 3, versículo 4. Se você não trouxe Bíblia, ou quiser também acompanhar a nossa projeção, você também pode acompanhar aqui na tela. O texto diz o seguinte: ora, a pessoa natural, e esse parêntese aí que eu coloquei, sem o espírito, porque algumas traduções, elas traduzem o homem natural como sem o espírito. Então, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que eu possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo os padrões humanos? Vamos orar? Pai querido, Pai amado, aqui está a Tua palavra, que Teu Espírito Santo ministre aos nossos corações nesta manhã, Pai. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar? Os irmãos podem manter suas Bíblias abertas nesse texto, porque nós vamos discorrer sobre ele. Tá? O tema da mensagem desta manhã é: qual o seu nível de maturidade espiritual? Qual o seu nível de maturidade
espiritual. Irmãos, nós precisamos estar realmente preocupados com isso. Deus quer que nós tenhamos um alto nível de maturidade espiritual, que reflete o nível de comunhão que nós temos com Ele, não só com Ele, mas com a missão dEle, com a causa dEle. E é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. Eu ouvi a história de um pastor chamado Dr. Lee. Ele estava pregando numa igreja e ele pregou um sermão muito forte, muito contundente. E no final, uma irmã muito ofendida chegou até ele e disse que não gostou nada daquele sermão que ele pregou. E ele respondeu para a irmãzinha: Satanás também não gostou. Então, se classifique, perceba qual é o seu nível de maturidade espiritual. Irmãos, de fato, algumas pessoas, elas não têm maturidade espiritual e ficam, algumas vezes, chateadas com as coisas da palavra de Deus, com as coisas que são pregadas, né? E a gente, nessa manhã, a gente pode se autoavaliar e buscar também classificar qual será o meu nível espiritual ou qual será o nosso nível espiritual, né? Existem basicamente 3 níveis de espiritualidade, né? A pessoa, pelo texto que lemos, ela pode ser um homem natural, o segundo, um homem carnal, e um terceiro, um homem espiritual. Então nós vamos agora aprender a identificar cada tipo de pessoa, e aí então você poderá avaliar qual é que tem sido o seu nível de maturidade. Então vamos falar primeiro sobre uma pessoa natural. Paulo diz no texto que é uma pessoa sem o Espírito. Irmãos, uma pessoa sem o Espírito, né, uma pessoa sem o Espírito Santo de Deus, ela tem o espírito dela morto. É uma pessoa morta, espiritualmente morta. Ela ainda não nasceu de novo, ela ainda não foi recriada, né? Então, a gente está falando, quando a Bíblia fala de uma pessoa natural, a gente está falando de uma pessoa que não é cristã, é uma pessoa que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Você pode até pensar que você é cristão, mas muitas pessoas afirmam que são cristãs, mas de fato elas nunca nasceram de novo. Às vezes você pode até frequentar uma igreja regularmente, ou eventualmente na igreja, mas uma pessoa que é natural, ela não nasceu do Espírito, ela não teve um novo nascimento, né? E foi exatamente isso que isso que Paulo está dizendo. A pessoa natural, ela é sem o Espírito, ou seja, ela apenas nasceu no mundo físico. Ou seja, todos nós nascemos no mundo físico, sim ou não? Um dia fomos bebês, não é isso? Então todos nós nascemos no mundo físico. E João, ele explicou exatamente isso no capítulo 3 de João capítulo 3, de 5 a 7, falou com Nicodemos. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. Irmãos, nós, no nível de naturalidade, nós não nascemos do Espírito. Mas Deus quer que nós tenhamos 2 nascimentos. O nascimento de baixo, que é o nascimento da carne, e o nascimento de cima, que é o nascimento do Espírito. Não basta nascer uma vez. Os cristãos, todos nós que somos cristãos, nós já fomos naturais. Mas nós, um belo dia, entregamos a nossa vida para Jesus e nós nascemos do Espírito. O Espírito passou a habitar em nossos corações. Então, lembra do que Jesus disse sobre Judas? Quando Judas estava prestes a trair Jesus, Jesus disse em Mateus 26, 24, ele falou assim: o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem será traído. Melhor seria para ele se nunca tivesse
nascido. Irmãos, a gente, quando não anda na presença de Deus, ou quando não nasce de novo, seria melhor para nós que nunca tivéssemos nascido. Porque terrível coisa é morrer sem ter nascido de novo. Terrível coisa é morrer sem ter o Espírito Santo de Deus dentro de nós, que é o selo que nos marca para a vida eterna. Só pode entrar no reino de Deus, como Jesus disse a Nicodemos, aquele que nasceu de novo, aquele que entregou a sua vida para Jesus, e então teve o seu espírito regenerado pelo Espírito Santo de Deus, e se tornou então uma nova criatura. Não é a mesma pessoa, mas a pessoa que você era deixa de existir, e você passa a ser uma nova criação, uma nova criatura de Deus. E isso é verdade para todo homem natural. Seria melhor se ele não tivesse nascido do que ele viver sem o Espírito de Deus. Então, o homem natural, ele descreve todos os diferentes tipos de pessoa. Então, você tem homem natural baixo, tem magro, tem gordo, tem de todo tipo, tem advogado, tem médico, mas se ele for uma pessoa sem o Espírito, por mais títulos que ele tenha na sociedade, graduações, ele vai continuar sendo um homem natural. Uma segunda característica, a primeira é que ele nasceu do mundo físico, né? O homem natural. A segunda característica é que elas são cegas para o mundo espiritual. Elas não conseguem enxergar o mundo espiritual, tudo o que acontece na vida dela, ela só vê com os olhos do natural, daquilo que ela vê, mas ela não vive de acordo com o mundo espiritual, ela não consegue enxergar as coisas espirituais, e é exatamente isso que o texto diz. O versículo 14 diz: ora, a pessoa natural, sem o Espírito, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Ou seja, uma pessoa que, para entender as coisas espirituais, ela precisa ter o Espírito Santo de Deus. E o texto está dizendo que a pessoa sem o Espírito não consegue entender as coisas espirituais. Então elas não conseguem, irmãos, apreciar o que Deus é, porque elas são cegas, elas não conseguem enxergar o mundo na ótica de Deus, elas não conseguem discernir o mundo espiritual. Irmãos, há um mundo acontecendo aqui dentro da igreja que nós também não vemos. Vocês sabiam que, por exemplo, nesse exato momento, tem alguém aqui falando sobre a vida no campo, o mundo rural. Nesse exato momento aqui na igreja, tem uma pessoa falando sobre isso. Nesse exato momento aqui na igreja também tem uma pessoa falando sobre as notícias principais do esporte da semana e ainda que vão acontecer no dia de hoje sobre o esporte. Vocês conseguem perceber isso? Sim? Não? Sabe por que a gente não consegue perceber isso? Porque a gente não tem uma TV sintonizada, né? Tem ondas de rádio passando por aqui, que está passando todas essas informações. Informação do campo, informação de esporte, mas a gente não tem uma TV sintonizada. A gente não consegue ver o Globo Rural que está passando agora, o SBT Esportes que está passando agora, a gente não consegue captar isso. A mesma coisa é o Espírito. Se a gente não tiver o Espírito Santo de Deus, a gente não vai se conectar aos demônios que estão passando de um lado para outro aqui, a batalha espiritual que está ocorrendo aqui, as espadadas que estão tendo de anjo, tirando o demônio de atrapalhar a sua mente. Se você não estiver ligado nessa hora, não sintonizar o seu espírito no mundo espiritual, você não vai enxergar isso que também está acontecendo aqui. Então, da mesma forma que existem ondas de rádio passando por aqui, existe um mundo espiritual que está também ao nosso redor, e a gente só não vê porque não está sintonizado. Ou seja, a pessoa sem o Espírito
não consegue se conectar com o que está acontecendo espiritualmente enquanto eu estou dizendo estas palavras para vocês. Mas a pessoa que tem o Espírito, ela se conecta e discerne espiritualmente cada palavra de Deus direcionada a si mesma. Porque ela tem o quê? A TV na cabeça que discerne as ondas do Espírito e consegue perceber a movimentação espiritual que está acontecendo. Qual é o seu nível, qual é o nosso nível de maturidade? Terceira característica da pessoa natural é que eles estão ligados somente ao mundo físico, né? Eles querem viver a todo custo somente esse mundo, trabalham para conseguir a sua feijoada, para conseguir seu caruru, sua comida, e no final, quando estiver perto de morrer, ele pode envenenar tudo e morrer, porque para ele importa é a vida dele. Ele está preocupado só com as suas coisas, com o seu carro, com o seu celular, com as pessoas que ele tem para se divertir, com os bens que ele tem na vida. E olha que essas pessoas até conseguem ter felicidade. Tem pessoas realmente naturais que são pessoas felizes. Eu conheço muitas que são felizes. Elas não têm alegria, né? Porque a felicidade, ela é algo que ou você está feliz ou você está triste. Mas o crente, o cristão, ele tem alegria. A alegria de saber que Deus está com ele todo instante, independente das circunstâncias. Então, a alegria é diferente de felicidade. O crente pode também ficar feliz e ficar triste, mas ele é sempre alegre, porque ele sabe que Deus está com ele em todas as situações. Isso é muito diferente de ser natural, é ser espiritual, é ter a alegria no Senhor. Agora nós vamos falar, irmãos, sobre o segundo tipo de pessoa. Nós falamos do homem natural, que é sem o espírito, agora do crente carnal. Existe uma pessoa que tem o espírito, mas ela é carnal. Olha o que Paulo diz, versículo 3:1. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais. Olha como ele fala. Eu, porém, ele fala irmãos, ele chama de irmãos, sim ou não? Sim, irmãos. Quem são os irmãos? São aqueles que nasceram do Espírito. Nós que nascemos do Espírito, chamamos uns aos outros de irmãos. E ele fala, eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Ou seja, são pessoas que nasceram de novo, que entregaram as suas vidas para Jesus, mas essas pessoas ainda continuam como crianças, como carnais, vivendo a vida não conforme o que Deus quer para ela, mas conforme o que ela acha que tem que ser para a cabeça dela. Ela vive do jeito que ela acha que tem que viver. Ela vai para a igreja se quiser, ela faz a obra de Deus se quiser, ela só faz as coisas de Deus se ela quiser. Não é se Deus quiser, não é como Jesus disse, não a minha vontade, mas a tua vontade. Ela é nascida do Espírito, mas ela não faz a vontade de Deus. Ela faz aquilo que está na cabeça dela. Então esse é o tipo de crente carnal. Eles não são guiados pelo Espírito. Eles são guiados pela carne, ou seja, por aquilo que eles colocam na cabeça que eles têm que fazer. Mas eu quero dizer uma coisa para você nesta manhã. Deus, desde o ventre da sua mãe, Deus escreveu um plano para a sua vida. Deus tem um plano para cada dia da sua vida. Deus tem um plano para cada dia da minha vida. E se Deus escreveu esse plano, eu quero saber que plano é esse. Porque eu quero viver dentro desse plano. E o cristão carnal não quer nem saber desse plano. Ele quer acreditar que ele está salvo, e ele realmente está salvo, mas ele está na carne, ele é carnal, né? Então a primeira característica que a gente vê do cristão carnal é que eles são incapazes de digerir a verdade e de crescer. Por exemplo, a palavra está sendo pregada aqui nesta manhã. Se você é um crente carnal, você vai ouvir, vai entrar por um ouvido
e vai sair pelo outro. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Eles são incapazes de digerir. Eles são carnais. Olha o que diz o versículo 2. Eu dei-lhes leite para beber. Não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Então, Deus tem muito mais para a sua vida, Deus tem muitas bênçãos para a sua vida, Deus tem coisas grandes para a sua vida, mas você não pode digerir isso, sabe por quê? Porque você é carnal. Não estou dizendo todo mundo não, alguns, né? Nós, né? Mas irmãos, esse tipo de crente não consegue acessar as bênçãos poderosas da graça de Deus, porque ele quer viver a vida de acordo com a cabeça dele. E os valores dele são os valores desse mundo e não os valores de Deus. Eles são crentes carnais, incapazes de digerir a verdade. Eles são capazes até de se chatear comigo porque eu estou pregando esta mensagem. Alguns estão pensando, meu Deus, eu sou esse crente e agora? Né? Então, em outras palavras, irmãos, um cristão carnal, ele é um bebê cristão, é um bebezinho. E os bebês, irmãos, são preciosos. Né? Quem não gosta de um bebê? Diga aí. Você encontra um bebê, você gosta. Você quer fazer carinho, você quer alimentar, você quer dar leite para ele. Mas, irmãos, imagine uma pessoa com 30 anos, você vai lá, bota a mamadeira na boca. 30 anos tomando mamadeira. Né? Fez 40 anos de idade tomando mamadeira ainda, só quer saber de mamadeira. Ah, não, quero o meu leitinho. Né? 40 anos de idade, meu leitinho, mamãe, né? É assim o bebezão espiritual, é assim. Né? Ele está na igreja há muitos anos, mas eu quero leitinho, né? Oh, irmãos, bebezão. O bebê é bonito, mas quando ele é o quê? Bebê, né? Mas um crente velho, carnal, pelo amor de Deus, né? Só quer beijar. Não, irmãos, Deus tem coisas poderosas para a nossa vida. Deus tem coisas profundas para a nossa vida. E você está pedindo leitinho. Leitinho? Leitinho, irmãos. Essa palavra aqui é leitinho, você sabia disso? É leitinho. Eu poderia estar falando de outra coisa aqui, de coisas mais profundas, mais poderosas, como a pregação que eu fiz sobre na quinta-feira passada, sobre a revelação do trono, os 24 anciãos, né? Coisas profundas espirituais. Mas a gente está falando aqui de quê? De leitinho. Mas tudo bem, a gente precisa dar o leitinho, vamos dar o leitinho, né? Mas Deus quer coisas mais profundas para a nossa vida. E irmãos, estamos num momento de despertar. Jesus está voltando. A gente vai ficar na mesma vida, fazendo a mesma coisa, né? Eu costumo dizer, e é uma frase, isso é um clichê na verdade, né, do mundo corporativo, é que você não vai ter nada diferente na sua vida se você não mudar a forma como você faz as coisas. Você não pode esperar as coisas acontecerem, você tem que agir, você tem que querer mergulhar na profundidade, na presença de Deus para poder receber a feijoada. Em outras palavras, você precisa querer crescer, você precisa querer amadurecer, você precisa querer servir ao Senhor, buscar fazer a obra dele, buscar fazer o plano de Deus para a sua vida. Você precisa querer amadurecer. Então, em média, irmãos, os estudos mostram que pelo menos metade dos cristãos são carnais. Imagine, irmãos. Eu acho que a IBMI, graças a Deus, não é assim, né? Mas a metade dos cristãos são cristãos carnais, que continuam tomando o leitinho espiritual. Vance Havner disse, e ele disse assim, a maioria dos cristãos hoje são tão subnormais. Subnormal é aquele que não é o cristão normal, que deveria ser, que busca a Deus, etc. São tão subnormais, que se alguém aparece e começa a agir normalmente, como deveria agir como cristão, nós rotulamos essas pessoas de anormais. Quando você traz um bebê do hospital, você não quer alimentar aquele bebê com bife de lombo. Você o alimenta com leite ou com fórmula.
Aí você amassa a comida do bebê em potes, porque o bebê não consegue comer comida sólida. Mas à medida que ele cresce, ele começa a comer alimentos sólidos. E Paulo disse, aqui está o problema. Nós deveríamos estar ingerindo alimentos sólidos, mas durante anos nós passamos incapazes de ingerir alimentos sólidos, ou seja, ingerir verdades cada vez mais profundas espiritualmente. Segunda coisa, irmão, segunda característica de um cristão carnal é que eles não estão dispostos a servir aos outros. Não há essa disposição, né? Você já percebeu quanta atenção o bebê exige? Todo mundo serve ele, né? O bebezinho. Meu irmão, quando a criança nasce, uma mãe bem sabe quanto de ajuda ela precisa. É a vizinhança, é a família, é todo mundo entendendo aquela situação. Aquele bebezinho precisa de todo cuidado. E é como pegar, e ele é completamente servido, aquele bebê. Parece que ele gosta daquela situação, o bebê espiritual, e ele só quer ser servido. O bebezinho só quer ser servido. Então, ele não está disposto a servir aos outros. O crente carnal não serve às outras pessoas. Hebreus 5, 11 e 12 diz: quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Então eles não estão, irmãos, dispostos, eles querem leitinho. O que é esse leite, irmãos? O que Paulo está dizendo aqui é a compilação daqueles ensinamentos básicos, elementares, que, por exemplo, dizer, Jesus ama você, Deus é criador, coisa básica, irmãos. Jesus morreu na cruz. É aquele crente que continua recebendo esse alimento e não consegue digerir coisas mais profundas do que isso. E existem 3 níveis, irmãos, de recebimento de alimento espiritual. O nível 1 é aquele nível que você precisa ser alimentado. Um bebê, ele precisa ser o quê? Alimentado. O segundo nível é quando a criança, ela já consegue se alimentar. Não é isso? A criança, bebezinha, ela não consegue pegar um garfo e colocar comida na boca. Então, o segundo nível espiritual é, agora eu não dependo mais de alguém para ficar me dando leite. Eu não dependo só de ir para a igreja. Porque tem crente que só ouve a palavra de Deus quando vem para a igreja domingo de manhã. Não lê a Bíblia durante a semana, não ora, não louva. Domingo é dia de ir para a igreja. Vai lá e vai receber o seu leitinho, né? Ele só consegue se alimentar se alguém pregar a palavra para ele, mas ele não consegue abrir uma Bíblia e ler. Então esse é o segundo nível. Agora o terceiro nível relacionado ao alimento espiritual é que ele não só se alimenta, mas ele alimenta a outros. Ele passa a ajudar outros, ele se alimenta e alimenta outros, se alimenta e alimenta outros. A pergunta que Deus faz para a gente nessa manhã é: qual é o nosso nível de maturidade espiritual? Não fique preocupado se você aceitou Jesus recentemente. Nós entendemos que você ainda é um bebê e nós vamos te alimentar, porque é bênção para nós servir a você e te alimentar e continuar te alimentando por quantos anos você precisa, e não tem problema nenhum. Nosso papel aqui é servir a você. Mas você precisa perceber que você precisa crescer. Não só você receber o alimento, mas você também precisa começar a se alimentar sozinho. E não só se alimentar sozinho, mas precisa se desenvolver a tal ponto que você comece a alimentar outras vidas. Então os bebês espirituais, irmãos, são pessoas que veem as coisas, elas sentam e ficam de molho, ficam paradas. Elas apenas recebem as bênçãos, as palavras, elas apenas aceitam. Elas não ministram aos outros, não servem aos outros. Elas são simplesmente frequentadores de igreja. Frequentadores de igreja. Os bebês espirituais, ou seja, os cristãos carnais ou bebês espirituais,
não estão dispostos a servir a outras pessoas. Eles só querem receber. E aí, irmãos, obviamente que um crente carnal vai ter a terceira característica que Paulo fala, que é, eles estão descontentes com outros que discordam dele, né? Se você discordar dessa pessoa, ele muda de igreja, ele vai para outro lugar, ele vai para um lugar que alguém pregue aquilo que ele quer ouvir, né? Ele não quer ouvir o verdadeiro evangelho, ele não quer ouvir essa palavra que eu estou pregando aqui, ele não quer ouvir que ele tem pecado e precisa se arrepender, ele não. E se você disser alguma coisa ou falar algo para ele que ele não concorde, ele vai procurar rapidamente uma outra igreja, um outro lugar que só fale coisas bonitas, a parte boa do evangelho. Você vai receber bênção, você vai receber vitória. Você não tenho nada contra pregar isso, inclusive eu prego, gosto de pregar sobre isso. Mas, irmãos, o evangelho não é só isso. Na verdade, essa parte das bênçãos e da vitória, elas são as menores. A maior, irmãos, é a presença de Deus. O maior presente, a maior coisa que nós podemos receber em nossas vidas é a presença. A coisa mais valiosa é ter a presença de Deus. Não é carro, não é relógio, não é casa, não é dinheiro, é a presença de Deus. Mas essas pessoas procuram isso: dinheiro, prosperidade, roupa, kit de beleza e um monte de coisa aí. Nada contra as pessoas terem essas coisas, mas isso não é o fundamental na vida delas. A coisa mais valiosa que elas podem ter é a presença de Jesus no coração delas, é a presença do Espírito Santo no coração delas. E elas estão descontentes, irmãos, quando discordam delas. Olha o que Paulo diz, o versículo 3, diz: porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo os padrões humanos? Então, irmãos, o texto está dizendo que um cristão carnal, ele é um cristão divisivo. O que é divisível é aquele que divide. Eu não gosto do pastor Giovanni, eu gosto do pastor Bira. Eu não gosto nem do pastor Giovanni, nem do pastor Bira, eu gosto da pastora Elis, eu gosto do pastor Orlando, eu não gosto nem de ninguém mais agora. Ele tem preferências, né? Ele tem, irmãos, quem usa o vaso é Deus. Então não importa o vaso, Deus vai usar aquele vaso para falar com você. Amém? Então, irmão, sai dessa de eu prefiro A, prefiro B. Pelo amor de Deus, irmãos. A pessoa mais simples do planeta pode pegar o microfone aqui e dizer uma palavra apenas, e essa palavra mudar radicalmente sua vida. Então, para com isso de preferência. Eu gosto da igreja tal, eu gosto do apóstolo tal, do patriarca tal, do semideus tal. E aí, meu Deus do céu, a palavra que o pastor de lá prega é melhor do que o do pastor tal, e fica uma discussão. Eu gosto mais daquele pastor do que daquele pastor. Irmãos, importa o que é que o Espírito Santo está fazendo na sua vida. O que é que o Espírito Santo está fazendo em você? Nada contra você gostar de ouvir uma pregação de um pastor que tem uma linha teológica que é coerente, que é equilibrada. Não tem problema nenhum. Inclusive, nós devemos procurar pregações que preguem realmente o evangelho como ele é. Agora, ficar dizendo, eu prefiro A do que B. Não, irmãos, escute o pregador e Deus vai falar com você. Porque não importa o vaso, importa é o Deus do vaso. E a gente vai ver isso aqui, Então, os cristãos carnais, irmãos, não se preocupam com questões importantes. Por exemplo, pastor, quais são as questões importantes que eu preciso me preocupar? Pessoas perdidas. Será que você se preocupa com um monte de pessoas que estão indo para o inferno? Dentro da sua família, pessoas estão indo para o inferno, sim ou não? Você está realmente preocupado com elas? Imagine, irmãos, até postei no meu story do Instagram hoje de manhã,
eu não sei quem é que está, não sei quem é o rapaz que estava falando naquela mensagem, mas achei a mensagem interessante. Ele disse o seguinte: olha, Jesus está voltando, a gente não tem tempo mais para perder. O que eu não quero é que quando eu estiver sendo levado para ser arrebatado com Jesus, algum amigo meu olha para trás: ei, Giovanni, vem cá, você sabia disso e não me contou? Né? Imagine seu parente. Você sabia disso? Você sabia que Jesus estava voltando? Você sabia que o arrebatamento estava às portas? E você não me falou? Irmãos, que desespero. Quantas pessoas tem ao seu redor que você ainda não falou que Jesus está voltando? Irmãos, não se preocupe se ela vai acreditar nisso ou não. Fale. Fale de Jesus para ela. Outra coisa, irmãos, elas ficam muito chateadas com coisas triviais. Ah, está calor, o ar-condicionado não está funcionando. Ah, está dando microfonia. Ah, começa a ficar a luz, está piscando. Irmãos, coisas triviais, elas ficam olhando muito mais para a aparência da igreja do que para o conteúdo da mensagem, do conteúdo das músicas, da expressão de adoração, das músicas dos levitas. Elas não se preocupam em adorar, se preocupam apenas em ter uma experiência. Irmãos, você não está aqui para ter uma experiência, você está aqui para adorar o Senhor. Esse culto não é para você, é para Deus. A pregação que eu estou fazendo aqui não é para você, é para Deus. Eu já disse isso, né? Quando eu preparo uma pregação, eu estou pregando para Ele, irmãos. Pode ter 2 ou 3 aqui, vai ser a mesma pregação. Estou pouco preocupado, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Pode aplaudir Jesus. Irmãos, é para Ele. Você está aqui por causa dele. Então pergunte a você mesmo: você está evangelizando alguém? Você está preocupado com alguém que está perdido? Está orando por aquela pessoa? Será que você não é um crente carnal que está preocupando só com suas coisas? E não está preocupado com o propósito eterno de Deus de salvar o planeta, salvar o mundo? Irmãos, nós todos fazemos parte da grande missão do Senhor, que é salvar o perdido. E nós temos que nos engajar nessa missão. Ou então nós somos o quê? Inúteis. Desculpa a verdade. Mas se você não faz isso, você é um inútil. Um inútil. Então, se liga, acorda. Você faz parte da grande missão, do grande propósito de Deus para a sua vida ou não? Não seja um inútil. Então você, honestamente, está em um ponto em que se sente vocacionado, ou preparado, ou chamado para poder ajudar os outros? Você precisa entender: Deus te designou, Deus te chamou para falar de Jesus para as outras pessoas. Agora nós vamos falar sobre o terceiro tipo de pessoa, o terceiro nível, que é um crente, ou seja, uma pessoa cheia do Espírito. Esse é o terceiro nível de maturidade espiritual. Vamos lá, o versículo 15 de Coríntios 2 diz: porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Então vamos falar aqui do homem espiritual. O homem espiritual, ele faz julgamento sobre todas as coisas. Ele discerne o que é de Deus e o que não é de Deus. Ele julga todas as coisas. O versículo 16, ele diz que a marca do homem espiritual é a mente de Cristo. Hebreus 5 nos diz que pelo uso constante, ou seja, da palavra de Deus, uma pessoa está crescendo espiritualmente constantemente. Vamos ver isso? Hebreus 5, 13 e 14 diz: quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no quê? No ensino, né? Só está recebendo. Ela não ensina, só recebe, não tem experiência no ensino. Mas o alimento sólido é para adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. É isso que Paulo está dizendo. Ela julga todas as coisas, ela discerne o que é bom
e o que é ruim. Ela discerne se ela está usando o tempo dela para Deus ou para si. Ela consegue discernir o que é mais importante, o que é bom para ela e o que é ruim para ela. Ela tem esse discernimento. Então a primeira característica de uma pessoa cheia do Espírito é que elas meditam na palavra de Deus. Elas meditam. O Salmo 1 diz que sobre um homem segundo o coração de Deus, ele medita na palavra de Deus de dia e de noite. De dia e de noite. O texto de Hebreus 5 que lemos diz que crescemos pelo constante uso da palavra de Deus, pelo constante meditar. Então, quanto mais você medita, mais você cresce. Quanto mais você se alimenta, mais você vai se tornando apto para alimentar. Porque você não nasceu para si mesmo, mas você nasceu para os outros. Você nasceu para Deus, para servir a Deus através do serviço aos outros, né? Se tem uma palavra, irmãos, que traduz o sentido do amor bíblico, que a Bíblia chama de amor ágape, uma palavra é o serviço. Amor não é um sentimento, amor é uma atitude. O amor é uma atitude de serviço ao outro. Você pode, por exemplo, você é casado, às vezes pela sua esposa ou pelo seu marido. Você está mais apaixonada ou menos apaixonada. Mas o amor não é paixão que oscila, às vezes mais, às vezes menos, às vezes você quer. Não, o amor é a atitude de servir. Você mostra que ama seu marido ou mostra que ama sua esposa quando você o serve e quando você a serve com prazer, com carinho, com amor. Não, eu gosto dele, eu cuido dele, eu tenho uma atitude, eu fui chamado para isso. A palavra serviço, ela traduz o sentido da palavra amor. Então, irmãos, a espiritualidade, né, você para se tornar espiritual, isso é instantâneo na sua vida. Quando você entrega a sua vida a Jesus, você recebe o Espírito, então você deixa de ser um homem natural para ser espiritual. Agora a maturidade, ou seja, sair do nível de carnal para se tornar um nível cheio do Espírito, não acontece imediatamente. Não é uma mágica, não é um toque, não. É um processo. Você precisa se esforçar, você precisa trabalhar, você precisa se dedicar para que você se torne, comece a se alimentar, e não só se alimentar, mas também passar a alimentar a outros. Kenneth Hagin, em seu livro Crescendo Espiritualmente, fala o seguinte sobre o homem espiritual. O homem espiritual é aquele que se desenvolveu nos aspectos divinos. Seu espírito conquistou o domínio sobre seus processos intelectuais e conseguiu o controle sobre o corpo e seus sentidos físicos. Deus o governa por meio da palavra. Vamos dizer isso? Deus o governa por meio da palavra. Então, o homem espiritual, cheio do Espírito, é governado pela palavra de Deus. Ou seja, quando ele estuda ou lê a palavra, ele tem um entendimento maior da palavra e vai se aprofundando cada dia mais. Então a maturidade ela não vem rapidamente. Uma outra característica da pessoa espiritual que é cheia do Espírito, elas não só meditam na palavra, mas elas também operam com a mente de Cristo. Observem o versículo 16 que diz assim: pois quem conheceu a mente do Senhor para que eu possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Paulo fala, a mente de Cristo. Isso significa, irmãos, que a pessoa espiritual pensa da maneira que Deus pensa. Pensa da maneira que Deus pensa. O que é que significa pensar da maneira que Deus pensa? Vamos ver? Filipenses 2:5 diz: Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo. Uma outra tradução, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Ou seja, o modo de pensar não está apenas relacionado com ficar coisa no pensamento. Mas quando a Bíblia fala renovação de mente,
renovação de pensamento, a Bíblia está dizendo que a sua atitude, ela passa a mudar. Você começa a se comportar de acordo com aquilo que Deus pensa. Ou seja, o seu comportamento é moldado, é transformado à imagem de Cristo. Você cada dia mais vai passar a refletir quem Jesus é, porque você vai a cada dia se parecer mais com Jesus, porque você vai ler a palavra e se encher de Jesus, e você só vai ser igual a Ele, porque você só conhece mais a Ele. Então, quanto mais você conhece uma pessoa, mais você se parece com ela. Então, quanto mais você meditar na palavra, mais você vai conhecer a Jesus, e mais você vai se parecer com Jesus. E a sua atitude vai ser de quem? De Jesus. Não é isso? Então eles operam com a mente de Cristo. E como posso ter a mente de Cristo? Filipenses 2, de 6 a 6, que é a continuação desse texto, né? Filipenses 2, 5, agora o 6 e o 7, a parte A, diz que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus. Não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo. Diga essa palavra, servo. De novo, servo. Essa é a característica principal da pessoa cheia do Espírito Santo. Ela é serva. Ele não considerou posição, ele não considerou quem ele era, se ele tinha título, se ele tinha cargo, seja na igreja, fora da igreja, ele é um servo. Jesus não considerou ser igual a Deus. Então a nossa atitude deve ser a mesma atitude de Cristo. Então, irmãos, quando você tem a mesma atitude de Cristo, sempre haverá em você submissão, sempre haverá em você humildade, sempre haverá em você respeito pelas autoridades, sempre haverá em você uma imensa intenção e uma imensa ação em fazer aquilo que a palavra de Deus diz que você precisa fazer. Sempre, constantemente, não importa se você está com fome, se está doendo, se está difícil, quando você ouve algo, opa, isso Deus está querendo que eu faça, você imediatamente se inclina e faz. Essa é a atitude de Cristo e essa é a atitude que nós devemos ter. A terceira característica do crente espiritual é que eles demonstram o fruto do Espírito. Não podia deixar de dizer isso, irmãos. Fruto do Espírito. Uma pessoa natural faz o que vem naturalmente. A pessoa carnal, ela faz aquilo que não é natural. Ela está preocupada só com ela mesma, né? Ela quer Jesus para ela é apenas para salvar e acabou. Não quer saber de mais nada. Importa é ela, nem Deus importa ela. Ela não se importa com Deus. A verdade é essa. O crente carnal não se importa com Deus. Ele acha que é cristão, mas ele é cristão na verdade, né? Ele é cristão, mas ele não se importa com as coisas de Cristo. Ele só se importa com as suas coisas, né? Mas aquele, irmãos, uma pessoa cheia do Espírito, ela faz tudo que vem de forma sobrenatural. Ela não faz o natural, ela faz o sobrenatural. Ela faz aquilo que ninguém faz. Ela faz aquilo que Jesus faz. Ela imita Jesus, ela segue Jesus. Você pode planejar a maneira como age, mas é muito difícil você planejar a maneira como você reage. Você pode chegar num lugar, não, eu vou pregar, então eu vou agir desse jeito, vou gesticular assim, vou fazer isso. Se bem que eu não planejei nada aqui, mas tudo bem. Mas você pode até planejar o que você vai falar. Assim, planejei assim, o texto que eu escrevi aqui está planejado. Mas a maneira como você reage é o que importa. Então o fruto do Espírito, ele fala muito mais sobre a maneira como você reage do que a maneira como você age. Então você chega num lugar, você já sabe que vai ter conflito, eu vou dizer, não, eu já sei que lá vai ser problema, então eu vou ter paciência. Você chega lá e consegue ter toda a paciência do mundo, porque você previamente
se decidiu a ter paciência. Você consegue imitar o fruto do Espírito. Mas aquele que verdadeiramente tem o fruto do Espírito, quando vem a confusão, ele está em paz. Quando vem a tempestade, ele está alegre. Quando ele está na maior dificuldade, ele ama. Deixa eu explicar o que é o fruto do Espírito, para os irmãos entenderem o que eu estou dizendo. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Vem a maior explosão de problema, de surpresa, ele tem o quê? Domínio próprio. Ele tem o quê? Naturalmente. A pessoa espiritual, ela não planejou se comportar. Quando vem a adversidade, ela se comporta exatamente como Jesus se comporta. Agora, sabe por quê? Qual o segredo disso? É porque ela sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então ela tem paz. Ela sabe que nada está fora do controle de Deus. Então, ainda que algo pareça surpresa para você, não é surpresa para Deus. E se Deus tem um controle, ela fica em paz. Ela tem alegria, ela tem mansidão, ela é boa, ela é generosa, ela vive quem Cristo é. Essa é a pessoa espiritual. Ela demonstra o fruto do Espírito. Ou seja, quando alguém odeia ela, ela ama. Quando você está em um mundo de miséria e infelicidade, ela tem a verdadeira alegria. É a maneira como você reage àquilo que vem diante de você. Expressar o fruto do Espírito tem a ver com quem você é, e não com a imitação de uma característica que pode ser imitada, mas o fruto realmente faz parte da essência. E isso é mostrado na maneira como o crente reage às situações da vida, porque ela não está sintonizada com o mundo natural, ela está sintonizada com o mundo espiritual. Então ela sabe discernir o que é bom e o que é mal. Ela não se preocupa com nada, porque ela sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Esse é o crente espiritual, é o crente que Deus nos chama para ser. Aquele que não fica só recebendo alimento, mas ele já consegue se alimentar e ele já alimenta a outros. Você nasceu para servir aos outros. João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E 1 João 3,16 diz o quê? Primeira João 3,16, nisto conhecemos o que é o amor. Cristo deu a vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Deus nos chamou para dar a vida pelos nossos irmãos. A pergunta é, você é maduro espiritualmente? Você tem servido aos outros? Você tem ido atrás do perdido? Você tem feito aquilo que Deus te chamou para você fazer? Vamos ficar em pé? Feche seus olhos. Se você está aqui nesta manhã, discerniu essa mensagem espiritualmente e quer tomar decisões sobre como vai se comportar a partir de agora com Deus, aí no seu lugar, bote a mão no seu coração. Deus te mostrou coisas que você precisa mudar, pode colocar a mão no seu coração. E se você está aqui nesta manhã e você se identificou como um homem natural, aquele que ainda não tem o Espírito Santo de Deus, porque você ainda não entregou a sua vida para Jesus,
e você quer se tornar espiritual, você quer entregar a sua vida para Jesus, eu vou orar como se eu fosse você. E você vai repetir as palavras que eu vou dizer. Uma oração que você vai fazer a Deus. Eu vou orar e você vai repetir. Repita assim comigo: Senhor Jesus, nesta manhã, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu quero nascer de novo. Eu quero ter uma vida espiritual. Eu quero viver eternamente. Perdoa os meus pecados, Senhor. Escreve meu nome no livro da vida. E que a partir de hoje, eu viva uma vida não só de bebezinho, mas a cada dia venha crescer com alimento sólido, porque eu quero conhecer a cada dia mais o Senhor. Me abençoa nesta manhã, em nome de Jesus, amém. Abra seu olho. Você que fez essa oração comigo, sinceramente, só queria conhecer você. Levante sua mão. Você fez essa oração? Deus te abençoe. Ali tem uma pessoa. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Tem mais alguém que fez essa oração? Lá na galeria tem alguém. Pronto, vocês que levantaram a mão, vem aqui na frente. Eu quero orar por vocês. Podem vir. Vocês que não tinham o Espírito de Deus e que entregaram a vida de vocês a Jesus, querem deixar de ser uma pessoa natural e querem ser uma pessoa espiritual. Pode vir. Venha. Pode vir. Venha. Tem uma senhora que levantou a mão ali. Se ela quiser vir, pode vir. Venha, não deixe de vir não. Eu quero orar por você. Vocês tomaram a decisão mais importante da vida de vocês, que é entregar a vida para Jesus. Tem nada melhor do que isso. Vocês vão fechar os olhos, não precisa mais repetir o que eu vou falar, vou orar por vocês, tá? Pai, aqui estão vidas que decidiram mudar espiritualmente. Elas se reconheceram como sem o Espírito de Deus, mas que agora o Espírito de Deus passa a habitar na vida de cada uma delas. Pai, abençoa a vida delas, Pai. Escreve sim seus nomes no livro da vida. Toda investida do diabo contra a vida delas seja desfeita, desmanchada agora, em nome de Jesus. Que a partir de hoje elas venham viver uma vida na Tua presença, uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. E que não só isso, Pai, mas a partir de hoje elas busquem conhecer mais o Senhor a cada dia, para que a cada dia elas possam se parecer mais com o Senhor. Nós como igreja abençoamos essas vidas, em nome de Jesus, amém. Aplauda ao Senhor Jesus. Ó, vocês vão receber um presente, sigam essa senhora aqui, ó. Ela vai dar um presente para vocês e depois a gente continua o culto aqui com vocês, amém? Você que está com sua mão no coração, continue com a mão no coração aí. Tem coisas a mudar na sua vida. Ore ao Senhor agora, diga: Senhor, me perdoa, Senhor. Perdoa a minha atitude com o perdido. Perdoa a minha atitude com os irmãos. Eu quero servir ao Senhor, Pai, mais intensamente. Eu quero viver os propósitos do Senhor para a minha vida. Perdoa, Pai, os pecados, as negligências dos meus irmãos. Que a partir de hoje, eles tenham uma atitude idêntica à de Cristo. Que é fazer não a vontade de cada um deles, mas a vontade do Senhor. O Senhor tem um plano para cada um deles. E o Senhor já tem mostrado isso para eles. Que o Senhor estabeleça esses planos. O Senhor está voltando, não há mais tempo para perder. Mas que o Senhor estabeleça esse plano na vida de cada um deles, Pai. E que eles venham descobrir que plano é esse. Que eles venham a viver esse plano intensamente. Até o dia da sua vinda, Pai. Eu abençoo a cada um deles em nome de Jesus. E para a glória de Jesus. Amém. Glorifique o Senhor com a salva de palmas. Aplauda Jesus. E dê um abraço aí na pessoa que está do seu lado. Diga: que bom estar aqui com você. Coisa boa te ver. E Deus te abençoe. Os irmãos podem sentar. Amados, nós vamos, mês em espírito de adoração, dizimar e ofertar ao Senhor. Queria só mostrar, eu prometi aos irmãos que ia mostrar como está a campanha. Deixa eu mostrar para os irmãos aí, tem um slide da campanha.
Saiu aqui o multimídia, não foi? Então eu vou dizer para os irmãos, nós temos em torno aí de 187 mil arrecadados pela campanha. Dê uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Nós estamos precisando, irmãos, de cerca de uns 60 mil, mais ou menos, 60 mil a 70. Esse valor da obra, todo mundo sabe como é obra, né? Mexe numa coisa, ainda não dá para ter um valor exato. Mas se até fevereiro nós atingirmos uma meta de 20 mil reais, de 15 a 20 mil reais, eu acredito que a gente fecha essa obra com chave de ouro, tá? Então tá aí os slides. Os irmãos precisam agora ofertar mais intensamente. No domingo passado nós já tivemos R$ 2.772 de oferta e os irmãos agora precisam contribuir mais intensamente para a gente terminar logo essa obra do banheiro. Então temos um banheiro bem utilizado. Algumas coisas nós tivemos que mudar no que a gente apresentou nas fotos, porque os produtos eram muito caros e a gente não ia chegar a esse valor. Então a gente trocou basicamente só o modelo de pia. O resto ficou no mesmo padrão que estava antes e a gente conseguiu seguir aí com excelente valor. Então vamos continuar contribuindo e enquanto o pessoal do louvor ministra mais um louvor ao Senhor. Amém? Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, eu quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, mas seu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. De Jesus, perto quero estar, junto aos seus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, tudo que há em mim, nós queremos. Eu quero te ofertar, mas ainda é pouco, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Vamos cantar juntos? Te louvarei,
cantar mais uma vez. Pega suas mãos. Te louvarei, nós te louvamos, Jesus. Não importam as circunstâncias. Nós te adoraremos independente de tudo. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Glória a Deus, te louvamos, Senhor, te agradecemos por cada oferta, por cada dízimo, por cada doação de cada um dos teus filhos para o Senhor, Pai. Obrigado, Senhor, porque o teu Espírito Santo é quem faz essas coisas. É o Senhor quem nos move a ofertar a nossa vida. É o Senhor quem nos move a darmos ao Senhor o que temos, o que somos, o nosso ser. Pai, muito obrigado, Pai, por esse privilégio de termos o Espírito Santo dentro de nós. Que presente maravilhoso, Pai, que o Senhor continue abençoando nossas vidas, abençoando a vida dos irmãos, que cada um continue prosperando na Tua presença e usando tudo aquilo que o Senhor dá para eles, conforme o Teu querer e a Tua vontade. Pai, abençoa cada um, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar? Amados, antes de encerrarmos o nosso culto, eu queria dar um aviso para aquelas pessoas que possuem dificuldade para o evangelismo, para evangelizar. Nós vamos refazer o Trilha de Alcance, que é aquele curso de treinamento para algumas pessoas que ainda estão pedindo. Mas a gente vai fazer isso dentro do horário do culto dos adolescentes e jovens. Ou seja, no próximo sábado, de 2 às 6h30, serão 4 horas de treinamento com 30 minutos de intervalo para o lanche. Você precisa se inscrever no link, que é esse QR Code. Você pode apontar o celular para o QR Code, ou hoje de tarde eu vou postar lá no grupo da igreja. Você também vai poder acessar e se inscrever. Você que não é adolescente e é jovem, pode vir fazer o Trilha de Alcance. Nós temos ainda, irmãos, alguns kits, e eu quero acabar com esses kits. Eles ficam lá na minha sala. Imagine um monte de caixa empilhada. E eu fico, meu Deus, cada kit desse poderiam ser 2 almas que estavam evangelizando. Eu não posso ficar com isso para mim. Eu não vou guardar esses kits. Os irmãos precisam fazer o curso de evangelismo. Então, esse kit é gratuito, vocês recebem de graça, não paga 1 centavo. E tem ainda a oportunidade de aprender como orar melhor, como evangelizar melhor e como discipular melhor. Se você já fez o Trilha de Alcance e você quer fazer novamente, quer vir, venha, assista, é um reforço. Não, pastor, eu vim, mas eu me esqueci de muita coisa. Não tem problema, pode vir. Você não precisa se inscrever se você já fez e já tem o kit. Traga seu kit, seu material de estudo e venha estudar com a gente novamente. O treinamento são as aulas gravadas do treinamento que a gente está repassando para que os irmãos possam assistir. Amém? Ou fazer o treinamento e então evangelizar seus vizinhos, seus parentes e as pessoas do seu trabalho, faculdade, etc. Amém? Vamos encerrar nosso culto louvando ao Senhor. Vamos ficar em pé e vamos louvar ao Senhor mais uma vez. Diga para a pessoa que está ao seu lado: que bom te ver aqui nesta manhã. Volte mais vezes. Quem está nos visitando aí, levanta a mão só para conhecer. Faz assim com a mão quem está nos visitando. Eita! Sejam muito bem-vindos. Você que está do lado dessa pessoa, aperte a mão dela. Diga a ela que ela é bem-vinda em nome de Jesus. Amém? Vamos juntos celebrar o Senhor. Glória a Deus. Vamos cantar com bastante alegria. Nas palmas.
Os que esperam em Ti, Senhor, como águias voarão. Os que esperam em Ti, Senhor, confundidos não serão. Os que esperam em Ti, Senhor, como águias voarão. Os que esperam em Ti, Senhor, confundidos não serão. Multiplica as forças ao cansado e renova os que não têm vigor. Não temerão os que esperam nele. Torre forte é o nome do Senhor. Vamos celebrar! Oh, te adoro, ó Deus, Rei de toda a terra, Jesus, sou teu. És meu fôlego de vida, fonte eterna de alegria. Oh, te adoro, ó Deus. Oh, oh, nós te adoramos, Jesus, fonte da nossa alegria. Então vamos transbordar de alegria essa manhã, amém? Os que esperam em Ti, Senhor, como águias voarão. Os que esperam em Ti, Senhor, confundidos não serão. Os que esperam em Ti, Senhor, como águias voarão. Os que esperam em Ti, Senhor, confundidos não serão. Multiplica as forças ao cansado e renova os que não têm vigor. Não temerão os que esperam nele. Torre forte é o nome do Senhor. Oh, te adoro, ó Deus, Rei de toda a terra, Jesus, sou teu. És meu fôlego de vida, fonte eterna de alegria. Oh, te adoro, ó Deus. Oh, te adoro, ó Deus. O quê? Rei de toda a terra, Jesus, sou teu. És meu fôlego de vida, fonte eterna de alegria. Oh, te adoro, ó Deus. Nós te adoramos, Jesus. Tu és a rocha da nossa salvação, Jesus. Tu és a nossa fonte, fonte de alegria, fonte de renovo, Jesus. Uou. Vamos cantar assim, ó. Uou. 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 Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, temos um pedido aqui de oração. O irmão Cláudio está pedindo pela irmã dele, a irmã Joseane Peixoto. Ela é irmã também de pastor Joel Peixoto, que os irmãos conhecem, que é irmão dele. Ela está com um câncer agressivo e ele pediu oração. Vou pedir para ele vir aqui na frente. Vem aqui também, Adriano, os dois. Ela está aí? Ah, ela está aí, vem cá. Coisa boa que está aqui. Glória a Jesus. Irmãos, vamos orar agora pela irmã Joseane, amém? Estenda suas mãos para cá. Nós vamos orar pela vida dela agora. Glória a Jesus. Pai querido, Pai de amor, aqui está a tua filha Joseane, Pai, que está clamando ao Senhor nesta hora,
pedido ao Senhor por uma cura, Pai, por uma libertação. Pai, em nome de Jesus, o Senhor tem todo o poder, toda a autoridade no céu e na terra, e na autoridade do nome de Jesus, nós dizemos: enfermidade, saia deste corpo agora, em nome de Jesus. Pai, se for a tua vontade, estabelece a tua cura na vida da tua serva agora, em nome de Jesus, Pai. Nós abençoamos a vida de Josiane e toda a sua família, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Glorifique a Deus, aplauda ao Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos encerrar nosso culto e logo depois você vai sair dando a paz do Senhor ao seu irmão. Amém. Pai, muito obrigado, Pai, por esta manhã. Obrigado porque o Senhor tem nos conduzido a cada dia mais dar glórias e honra ao teu santo nome, Pai. Por isso, obrigado pela tua presença em nossas vidas, que o Senhor leve a cada um agora em paz para cada destino que eles estão programados, e que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja, agora e sempre. Amém e amém. Aplauda ao Senhor Jesus. Não saia sem falar aí com 5 pessoas, amém? E o segundo culto vai começar às 10h10, ok? Deus abençoe os irmãos.